que iniciaram a agricultura, né, que transformaram que construíram as sociedades humanas, né, que as sociedades humanas começaram a partir da agricultura, né, quando a gente parou, né, diminuiu o nomadismo, né, e passou a ser mais sedentário. Porque eram as mulheres as responsáveis por ficar, né, nos seus clãs e organizar a vida cotidiana enquanto os homens saíam para caçar, né. E nessa questão da observação, né, da gente olhar o ambiente, né, e perceber que começar, né, ter esse cuidado de que caía um determinado componente da planta, né, no caso a semente, caía no chão, né, dali depois de um tempo germinava uma planta, ou quando eles voltavam para o mesmo local, percebiam que no local, né, onde eles tinham acampado e estado, né, no período anterior, né, do nomadismo, encontravam outras plantas no local, enfim. Então, a partir dessas observações, começou a se perceber que era possível plantar, né, algumas plantas. Mas, o que é mais curioso, e é uma teoria muito mais recente, né, mas também bem aceita e bem corroborativa sobre o início, né, essa questão da agricultura toda, tem relação justamente com as plantas medicinais, né, por quê? Porque nesses caminhos, né, que as comunidades, que os clãs, que os humanos faziam, né, em tempos antigos, era mais fácil observar da natureza que plantas poderiam ser consumidas, né, ou tiravam as proteínas da carne, então eles tinham essa observação. No entanto, era muito mais difícil reconhecer as plantas ritualísticas e medicinais. Não porque não fosse fácil reconhecê-las no ambiente, mas porque muitas delas, né, têm essa linha tênue entre o que é medicinal, né, ou o que é ritualístico e o que é tóxico, né. Então, o que acontecia? A partir do momento que as comunidades, né, que os clãs reconheciam, né, uma planta medicinal ou uma planta ritualística que fazia parte dos cultos e ritos, né, dos clãs, eles levavam, né, o clã todo levava as partes, né, ou seja, normalmente as sementes, né, mas também outras partes que poderiam ser plantadas e reproduzidas, eles levavam junto essas plantas, porque era a garantia deles usarem a planta correta né, sem ter o problema de repente, utilizar uma planta que não seria né, uma planta parecida e que pudesse ter algum problema, né. Um exemplo bem claro disso e bem que está próximo de todo mundo até hoje, né, é a questão do capim-santo, capim-limão, né, não sei mais, tem vários nomes, né, vulgares que agora me fugiram da cabeça, mas enfim, o capim-limão e a citronela, né, são plantas muito parecidas, né, muitas pessoas tomam chá de citronela achando que é chá de capim-limão, né, de capim-santo, e a citronela, né, dependendo da quantidade que você consome, a frequência que você consome, ela é tóxica, né, ela não é para uso interno, né, ela é para uso externo, ela é uma maravilhosa planta de poder, ela é uma maravilhosa planta medicinal, né, ela é um dos melhores, ela e a andiroba são plantas super poderosas no sentido, né, de repelência de insetos, né, de cuidados assim, mas ela não pode ser consumida internamente, né, a gente não deve tomar chá de citronela. Então, imagina isso, né, há milhares de anos, né, atrás, né, então são situações muito sérias, né, então as pessoas, então aí tem uma certa, né, se a gente faz uma análise sobre isso, uma certa obviedade, né, porque realmente, né, pensando nas plantas ritualísticas, que são aquelas plantas que, né, que alteram a nossa condição mental, né, que abrem os caminhos, abrem as percepções, né, a quantidade dela que eu posso usar numa condição que ela me permite chegar nesse estado, mas não me permite ser intoxicada por ela é muito pequena, ou a possibilidade de eu encontrar uma planta que vai me intoxicar é muito grande. Então,
há fortes indícios que foi por aí que começou, de fato, a agricultura, né, foi com essas plantas. Então, as plantas medicinais têm uma importância, né, então carregam ainda uma importância muito maior nesse contexto de sociedade, né, humana, né, atual. Então, né, só um pouquinho de curiosidade para a gente começar. E aí, trazendo essa questão da origem, né, da nossa ancestralidade, então, hoje em dia, e isso, né, na nossa atualidade, né, então, hoje em dia, a gente ainda, né, 80% da população mundial ainda tem, né, nas plantas medicinais, a sua primeira ferramenta terapêutica, né, então, isso em nível mundial, mas no Brasil, né, se a gente trazer para o Brasil, isso é bem, né, são mais ou menos as mesmas proporções, né, então a gente ainda tem nas plantas medicinais a nossa primeira, né, o primeiro acesso da maior parte da população, né. Então, né, tá com dor de cabeça, né, toma um chá de ponto alívio, não sei como é que vocês conhecem, né, ou ponto alívio, ou 1000 folhas, enfim, né, ou toma um chá de camomila, né, quer ter um sono mais tranquilo, toma um chá de melissa, pinga lavanda, né, óleo essencial de lavanda. Enfim, então, esses processos, né, a criança está com vermes, né, toma chá de hortelã, de erva de Santa Maria, né, então isso são coisas que estão muito frequentes na nossa vida. E dos aspectos que eu acho que são mais importantes aqui para discutir com vocês, né, e que eu queria que a maioria das pessoas entendessem, e porque ainda né, nessa lógica da mudança, né, estrutural aí da percepção da saúde, né, com a entrada da modernidade, da química, né, na nossa vida, especialmente aí na modernidade, que mudou, né, processos produtivos de todas as ordens, inclusive a medicina, né, entrou fortemente a medicina alopática. Os processos, né, de uso de plantas medicinais foram desqualificados, né, então a gente faz, inclusive, uma analogia disso com a própria agroecologia, né, e essa modernidade da agricultura, né, obviamente processos mais recentes, né, mas essa ideia de que a agricultura, né, tradicional, né, esses processos tradicionais de agricultura, compostagem, adubação verde, rotação de cultura, produção consorciada, enfim, todos esses, né, essas tecnologias, né, extremamente importantes para a agricultura, né, extremamente importantes, são tecnologias, né, já desconsideradas, né, são coisa atrasada, né, que não tem valor nenhum para a agricultura e tal. E o que né, a gente sabe que é uma grandíssima mentira, e é a mesma coisa no sentido das plantas medicinais, né, então, essa ideia de que o uso de plantas medicinais, né, e esse é um senso comum, né, que o uso de plantas medicinais uma ferramenta terapêutica, né, de segunda categoria para uma população de segunda categoria, né, no sentido de que só usa plantas medicinais quem não tem acesso, né, aos serviços de saúde com mais qualidade. Isso também também é uma grande mentira, né, inclusive a indústria farmacêutica depende muito das plantas medicinais, né, a gente ainda tem pelo menos 20%, né, dos medicamentos alopáticos produzidos, né, por todas as indústrias, né, as moléculas que a gente utiliza nos medicamentos que estão liberados aqui no mundo, tem na sua base ainda, né, as plantas medicinais, e os outros restantes, né, quase que a sua totalidade, né, tem uma ou outra, medicamento não, são sintetizados de plantas, né, hoje em dia não se utiliza, mas a planta se usa, né, a molécula nesse produto no laboratório e tudo mais, mas a origem vier medicinais, né, são moléculas ali. Por isso é tão importante a gente ainda manter os nossos biomas, a gente conhecer os nossos biomas, que a gente não conhece, né, nada, né, nem uma boa parte, né, a gente não conhece nada dos nossos biomas, e é neles que a gente encontra ainda muito do que a gente pode encontrar aí a cura, né,
da AIDS, cura do câncer, cura até do coronavírus, né? A gente tem várias etnias aí, inclusive saiu uma publicação muito bonita, vou ver se eu encontro aqui também para compartilhar com vocês, dos chavantes, né, e o uso de plantas que eles têm as plantas que eles têm usado aí para o combate à Covid nas suas terras indígenas lá no Mato Grosso, uma publicação bem legal. Então, a gente tem ainda na nossa biodiversidade, né, uma grande possibilidade de encontro e de potencial para a indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, ao mesmo tempo que ela, né, que ela desqualifica, né, o uso de plantas medicinais, que obviamente não me interessa que as pessoas usem plantas medicinais, né, elas querem que a indústria farmacêutica quer que compre os produtos dela, óbvio. Ela precisa muito disso, né, e daí só para vocês exemplificar isso para vocês, né, eu fiz uma parte do meu doutorado fora do Brasil, né, eu fiz no Jardim Botânico em Nova York, e dentro do Jardim Botânico, justamente na área de sistemática, né, na área de identificação de plantas, né, ela é financiada e tem inclusive um espaço incrível que é financiado tudo pela Pfizer, né, a Pfizer que é uma das maiores indústrias farmacêuticas do planeta, inclusive uma das que vai liberar uma vacina agora, né, a vacina lá do Reino Unido é junto com a Pfizer. Então, né, só para vocês terem uma ideia, né, do quanto é relevante. E por que na área de sistemática? Porque, obviamente, é na área de sistemática, né, que é na parte da identificação de novas plantas e tudo mais, que a gente encontra as novas moléculas, né, e os novos potenciais medicinais das plantas, né, então, não se dá ponto sem nó. Então, só para ter uma ideia da articulação toda que a gente tem aí por trás. Eu estou vendo que vocês estão fazendo uns comentários aqui, e aí, se vocês quiserem, né, colocar alguma coisa, por favor, chamem a atenção aqui, não sei como é que a gente faz, aqui tem mãozinha para levantar, ou abre o microfone, pede a fala, né, para comentar. A professora Raquel está aqui também, a professora Raquel, nossa super parceira, minha amiga pessoal, ela é da área de alimentos, também é agrônoma, eu também sou agrônoma, né, e ela trabalha com os frutos do cerrado, e muito legal que ela está aqui. A Juliana também está aqui, já vi, a Juliana Biazon, que também foi orientada da professora Raquel, e sempre está aí colaborando conosco também com manipulação de frutos do cerrado. Então, bom, voltando. Então, só para avisar que quem quiser falar, por favor, levanta a mão e pode comentar. Então, tô vendo que tem pessoas aqui de Dourados, né, eu não sei, a Amanda Parra, se você conhece a professora Maria do Carmo, né, que tem o horto medicinal lá da UFGD, que é maravilhoso, né, eles têm um trabalho muito legal lá com plantas medicinais, a professora Maria do Carmo e a professora Andréia, que é lá da FAIND. E aí, que mais? Deixa eu ver aqui. Tem pessoal também lá de Nova Chamadinha, lá do Mato Grosso, o pessoal aqui estudante de farmácia e agroecologia de São Paulo, Celso, um pessoal do Instituto Federal lá de Santa Catarina. Então, como eu comentei, né, eu sou do Sul, né, eu sou paranaense, mas eu trabalhei muito tempo em Santa Catarina. Inclusive, né, essa minha aproximação muito forte com as plantas medicinais foi em Santa Catarina, né, com um grupo de mulheres do MST, do Litoral Norte, né, do Planalto Norte, Litoral Norte de Santa Catarina, e que tem um trabalho muito legal, se chama Caminhos da Saúde. Uma delas, a Neiva, num assentamento em Araquari, que fica no litoral. Ela tem eles transformaram um assentamento muito legal, um assentamento inteiro agroecológico, e eles têm várias articulações de processos produtivos lá dentro, né, colaborativos, e uma delas é justamente um espaço de terapias alternativas. Então, eles ofertam, elas fazem reiki, trabalham com bioenergética, alimentação saudável, agroecologia e plantas medicinais. Então, quem quiser conhecer, quem é de Santa Catarina e quiser conhecer, chega lá que podem conversar com ela.
estamos aqui ainda, porque me apareceu uma mensagem aqui que a gente tinha acabado a sala. Não, né? Tá todo mundo aqui, né? Bom, ai, desculpa, gente, isso era de uma outra coisa, agora que entendi, era da minha aula que eu falei para vocês que eu faço de manhã, ainda estava rolando, então eu estava aqui numa questão assim, meio dupla. Bom, continuando, então, né, então acho que uma das coisas mais importantes, né, para a gente discutir é isso, né, é a valorização disso, e isso é tão certo, né, que hoje em dia, né, a indústria de produtos né, da fitomedicina e dos fitocosméticos, né, tem gerado na ordem de bilhões de dólares, né. Então, tem muita gente se envolvendo, tudo isso dentro de um processo aí, né, que também é meio, né, uma coisa que relaciona, né, a essa questão dos impactos da agricultura, né, e do reconhecimento disso na questão de saúde, também tem a ver com esses processos, né, do cuidado de si, né, então, né, um movimento de contracultura que tem surgido aí desde os anos 70 para cá, tem discutindo isso. Então, não, a ideia principal, então, desse resgate, né, desse contato, é justamente trazer, né, a gente reconhecer, né, nos aspectos aí, nas nossas culturas, né, nos povos originários, né, nos povos e comunidades tradicionais, na população, né, nos camponeses e camponesas, né, na população tradicional, nos quilombolas, né, reconhecer, né, processos, conhecimentos, né, conhecimentos associados à biodiversidade, né, ao ambiente, e modos de vida e processos de saúde, de conexão, que nos trazem também, que nos remetem aí à produção de saúde. Só um minutinho aqui. Já foi. Bom, então, né, isso foi, assim, uma introdução, né, só para a gente conversar aqui para um pouquinho sobre isso, né, dizer, né, acho que a importância também agora da gente resgatar isso, e da gente rediscutir isso, e entender que essas práticas, né, fazem práticas, não é à toa também que isso entrou, né, a gente tem uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos específica para plantas medicinais e fitoterápicos, né, e uma política, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né, no SUS, que fala, né, de uma série, tem mais de 29 práticas que estão envolvidas, né, nas PICs, mas a gente tem uma específica para plantas medicinais e fitoterápicos, entendendo que é impossível a gente, né, falar de SUS, né, a gente falar de equidade, a gente falar, né, dos princípios do SUS básicos, falar disso e não falar de plantas medicinais e fitoterápicos, não falar dessas ferramentas terapêuticas, né, desse processo que está tão intrínseco em nós humanos, porque isso faz parte do nosso DNA, né, se a gente fala de epigenética, né, se a gente fala da nossa construção, né, social, humana, isso é o que a gente tem de mais originário, né, porque nós nascemos das plantas medicinais, dessa relação com as plantas medicinais, né. Então, se a gente, né, como pensar um SUS, né, adequado, como pensar um processo que seja equânime, né, e que garanta acesso a uma saúde de qualidade para as pessoas, se a gente não fala de plantas medicinais, se a gente não reconhece nas plantas medicinais um conhecimento milenar e acumulado que nos traz, né, de tecnologia e de conhecimento mesmo, né, e que nos remete a questões mais profundas aí da nossa relação com a natureza que a gente tem perdido, né, e a ideia é justamente, esse descolamento, né, e esse alinhamento, né, nosso, né, do humano, da natureza, que nos tem trazido, né, algumas mazelas. Obviamente, tá, eu quero deixar bem claro que eu sou cientista, antes de tudo, né, então reconheço, né, todos os avanços, né, a gente aí, em menos de 100 anos, a gente saltou, né, eu reconheço na medicina, né, convencional,
muitos avanços, né, a gente saltou em menos de 100 anos de uma, né, de uma expectativa de vida aí, praticamente dobrou, né, uma expectativa de vida de 35, 40 anos, hoje em dia a gente tem uma expectativa de 78, 80 anos, né, então a gente não pode, né, de maneira nenhuma desconsiderar isso, mas a gente também não pode desconsiderar que todos esses avanços tecnológicos, né, todo esse avanço do conhecimento, né, da sociedade moderna nos acarretou também questões, né, de ordem civilizatória, né, de ordem da gente manter as nossas sociedades, né, inclusive a pandemia é uma delas, nos acarretou sérios problemas e que agora a gente vai ter que, né, a gente tem que de alguma forma, e não é conviver com eles, porque não tem como conviver, né, a gente precisa realmente reverter algum desses processos. E muitos deles estão justamente ligados a essa desconexão, né, esse descolamento nosso com os processos naturais, com a ordem natural das coisas, né. Então, bom, enfim, era um pouco disso que eu queria trazer. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu não vou entrar em questões muito específicas, né, essa planta serve para isso, essa planta serve para aquilo. Eu vou falar de alguma coisa muito rapidamente agora na prática. E que nas apostilas que eu vou sugerir, deixa eu já colocar elas aqui no chat, tem algumas coisas aí para vocês, e aí na medida eu vou trazer algumas outras coisas. Alguém está perguntando aqui até que horas vai o minicurso. Eu espero que aí uns 40 minutos aí para a gente fazer a prática, que é coisa rápida. Eu vou fazer uma delas só de tintura. E aí a gente vai, né, e esses debates aqui, essa conversa, né, então é o tempo que a gente tem aqui para a gente trabalhar. Não sei, por favor, se alguém quer comentar, fiquem à vontade, agora é a hora, por favor. Enquanto eu vou procurando, vou colocando aqui os links das cartilhas. Pode abrir o microfone e falar, por favor. Oi, posso falar então, Fernanda? Alguém? É a Nilma. Oi. Desculpa, tá uma porcaria. Nilma, dá para te ouvir, viu? Tá me escutando agora? Sim. Boa tarde a todos, meu nome é Nilma, sou da licenciatura de Educação do Campo, aí de Campo Grande, né? Moro no assentamento Eldorado. Ninguém fala nada, gente. Em Cidrolândia. Tá me escutando? Tá travando para todo mundo? Eu tô escutando normalmente. Ué, eu não tô escutando? Eu estou escutando. Oi. Oi, boa tarde. O meu saiu aqui sozinho. Oi, Nilma, tudo bem? Estamos te escutando, tá bom? Tá, vou continuar falando então. Vou contar rapidinho o que aconteceu. Eu não tô ouvindo, gente. Eu vou desligar aqui e vou entrar de novo para ver se eu escuto vocês. Nilma, eu não escutei absolutamente nada, tá? Eu vou desligar e vou entrar de novo. Dá licença. Tá. Esperar, né, a Fernanda entrar então, tá? Tudo bem.
Professora, você está ouvindo agora o áudio? Ainda não, Nilma, eu vou tentar trazer, vão conversando, eu vou tentar trazer um fone, eu não sei o que aconteceu, eu estava escutando normal minha aula agora e agora não estou conseguindo escutar vocês. Eu vou rapidinho pegar o microfone, gente, dá licença. Gente, qualquer coisa dá para a gente ir interagindo com a professora Fernanda pelo chat mesmo. Vou escrever isso aqui para ela. Aí, se ela não conseguir, conseguir ouvir a gente pelo fone, a gente faz isso. Pode ser, então, né?
Olá, gente, eu entrei. Se puderem falar agora para ver se eu estou escutando. Oi, estamos. Agora sim. Olá. Desculpa, eu tive que entrar porque eu peguei o tablet aqui. Vamos ver como é que vai ser. Espero que não caia a bateria. Nilma, era você que estava falando, né? Então, por favor, tá com a palavra. Oi, estão me escutando agora? Sim. Sim. Então, o que a Fernanda levou, o projeto que a Fernanda levou para a minha comunidade das plantas medicinais, nosso grupo chama Flor do Piqui, como ela colocou no começo, é que, pelo fato da gente estar morando no campo, não tem necessidade de a gente sair do campo para ir na cidade comprar remédio. Então, ela incentivou as mulheres, um grupo de mulheres, a ter a sua farmacinha no fundo do seu quintal. Que aí toda vez ela vinha para o campo e trazia suas mudinhas e nós fazíamos as trocas. Ali no assentamento, até mesmo quem tem suas mudas, nós fazíamos as trocas de mudas para poder cada um ter um pouquinho do seu remédio caseiro no fundo do seu quintal. E essa experiência foi muito gratificante, porque tem uma vizinha até que ela aprendeu a fazer também, ela até montou um mini laboratório, né, Fernanda? Na casa dela, e ela está comercializando em cima tudo dos produtos naturais que ela aprendeu dentro desse projeto. E é muito legal mesmo. Eu tenho algumas plantas, né, que a Fernanda levou, que as colegas compartilhou comigo. Então, é sempre muito bom aprender, porque a gente está morando no assentamento e a gente não tem essa noção de que não tem necessidade de a gente ficar indo na cidade comprar um dipirona, um anador, e sim, a gente pode plantar e ter um medicamento. Eu vim entender que todos os medicamentos hoje farmacêuticos, ele é tirado das plantas, sabe? Isso foi muito enriquecedor para mim. Eu gosto muito de relatar isso sempre, porque às vezes a gente mora num lugar e a gente não tem essa noção, a gente acha que o negócio é comprar, sendo que a gente tem um espaço bem legal de poder plantar. Era isso que eu queria contar para vocês. Obrigada, Nilma. E aí eu queria aproveitar aí a deixa da Nilma, porque quando ela fala das trocas, né? Porque daí eu queria trazer um aprendizado meu, assim, né? Que de um senhor tem, não sei se todo mundo conhece, mas se não conhecem, sugiro que busquem no Facebook ou no Instagram o Alessio Passos, tá? Ele é conhecido como o Mago da Ilha, né? Eu morei muito tempo em Florianópolis. E ele tem um quintal pequenininho, tá? Que ele tem aí mais de 400 plantas medicinais no quintal. E ele fala que ele sai, ele parece um Papai Noel, ele tem um barbão enorme, assim, ele chega nas falas, né, nos lugares onde ele vai conversar e tal, ele leva uns sacões enormes cheios de planta para distribuir para o povo, né? E ele uma vez falou para mim, e daí assim, ele vai passando na rua, ele vai pegando os galinhos, né, ou ele já entrega, daí às vezes as mulheres falam, roubei de você, eu peguei aqui um a mais, roubei de você. Daí ele fala, não, planta medicinal a gente não rouba, planta medicinal a gente pega e dissemina e distribui e aumenta a riqueza da biodiversidade, porque é isso, né? Ele diz, não, eu não me incomodo que as pessoas roubem, né, minhas plantas lá em casa, né, passem no quintal e quebrem um galinho e levem e tal. Ele falou, porque eu sei que as pessoas, quando fazem isso, quem faz isso com planta medicinal vai plantar, né, o problema é quando pegam ou vai plantar, ou é porque precisa daquela planta para usar e vai fazer um chá, né, vai fazer um xarope, o que seja. Então, não existe nem no que supostamente seria uma maldade, se tem maldade nas plantas medicinais, né? A gente sempre está promovendo saúde de alguma forma, ou saúde ambiental através da biodiversidade, ou saúde humana através do uso da planta para cuidar. Então, e promover esses espaços de troca tem tudo a ver, né? Então, é essa ideia da partilha do conhecimento, né? Da gente sentar, da gente partilhar comida. Então, a Nilma falou das plantas, mas a gente também sempre fazia um café, né? Um chá, né? Então, a gente trazia comidinhas, a gente conversava e a gente trocava as plantas e a gente fazia kombucha, a gente fazia várias coisas. Então foi uma experiência, né? Ainda é uma experiência muito legal. O problema é que depois começou a Covid, né? Não podia mais ir no assentamento, e também tem que ter esse cuidado e eu não pude mais voltar, mas com vários
3 ou 4 WhatsApp aqui dizendo, quando você vai voltar aqui? De volta, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu estou tentando agora, porque como eu estou passando as apostilas aqui, Mauro, eu estou pensando seriamente em mandar para você por WhatsApp, e daí você compartilha aqui, por favor, que eu acho que fica mais fácil. Porque eu tô com o WhatsApp ligado aqui no meu computador, que tá voltando, né? Eu tive que reiniciar. E aí você compartilha, pode ser? Então tá bom, já tô te mandando aí, daí você compartilha com as pessoas aqui, por favor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde, estão me escutando? Sim, pode falar, é Kleber, né? Isso, eu sou o Kleber, sou de Dourados, da UFGD. Na verdade, isso compartilhar alguns conhecimentos também, de experiência ao longo do tempo, né? Eu faço pós-doutorado na agronomia, trabalhei bastante com a professora Maria do Carmo Vieira, ali no Horto de Plantas Medicinais. Então, realmente, o uso de plantas medicinais, ele vem crescendo ao longo desse tempo, né? Até a Nilma colocou, na área rural não tem por que na cidade comprar remédio, digamos assim. Mas até na área urbana também já estamos tendo esse hábito de cultivar plantas medicinais, né? Até muitos postos de saúde, unidades básicas de saúde já estão implantando hortos medicinais também. Então, o resgate cultural de cultivo de plantas medicinais, ele tem aumentado. Até alguns colegas meus, Kleber, não vai comprar tal remédio? Eu fiquei, não, vou tomar um chá primeiramente, né? Aí depois, se não der certo, por enquanto, se for algo mais grave, aí sim a gente parte para o medicamento farmacêutico já. Mas realmente as plantas medicinais, elas têm a sua ação medicinal eficaz, né? E nós temos que tentar realmente resgatar esses pontos para poder favorecer tanto um desenvolvimento rural sustentável, como também o aumento da biodiversidade. Seria mais nesse aspecto. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cleberton, até porque você trouxe uma questão fundamental, né? Eu falei muito da conservação, né? E aí queria chamar atenção numa situação de que existe, né? Quando a gente fala de conservação, né? Da conservação ambiental, obviamente existem várias linhas, né? De pensamento e tal. E eu venho de uma linha de pensamento que se chama da conservação, ele tem um nome americanizado, mas ele se chama conservação farm, né, que traduzindo é o quê? Uma conservação local mesmo, né, então existem vários tipos de conservação, e essa o que é, né, a gente promover a conservação dos ambientes a partir da própria prática e da utilização desses recursos dos ambientes. Então só faz sentido para nós, por exemplo, mantermos uma floresta em pé, se essa floresta tem sentido para nós, né? E aí, isso entra muito nessa nossa perspectiva da biodiversidade, né, dos países biodiversos, aqui, principalmente do Sul, que as florestas que não existam pessoas, em lugar nenhum do planeta. Mas aqui a ideia né, tem que preservar uma área fechada, sem contato humano e tal. Para nós isso não faz sentido, porque a gente sempre manejou as florestas, né, existem várias teorias, né, que também já não são mais teorias, né, já tem comprovações, de que as florestas nunca foram pristinas, que é essa ideia, né, de que não teve contato nenhum, a floresta super virgem e tal. Não, elas são florestas manejadas, sempre foram, né, os indígenas sempre tiveram movimentando esses espaços, né. Então, por exemplo, né, tem comprovações de que na Amazônia, né, as castanheiras, a distribuição de castanheiras, quando se transforma isso num plano, né, numa escala maior, você percebe que as castanheiras, elas não têm uma distribuição aleatória, tá, elas caminham também junto com os povos, né, com as etnias indígenas e os povos ribeirinhos da Amazônia, então elas têm uma distribuição, né, com esse trânsito, né, as araucárias, né, e no sul do Brasil, e não só no sul do Brasil, né, porque as araucárias, né, antigamente iam até Minas, ainda vão, né, até Minas, elas também, áreas de algumas outras árvores de madeira importantes que tinham, né, que agora a gente já estão praticamente extintas, né, as imbuias, as canelas, né, elas também têm uma distribuição que não é aleatória, mas as araucárias principalmente, por quê? Porque elas eram, né, o pinhão, né, da araucária, ele é extremamente nutritivo, extremamente
calórico, e aí as comunidades, né, os povos guaranis, eles carregavam as sementes junto com eles, então eles fazem, né, então tem uma relação muito forte dos caminhos dos guaranis, na época que eles eram nômades, né, que eles podiam ser nômades, né, num espaço muito maior do que são, então da trajetória deles que eles circulavam com o caminho do crescimento das araucárias, né, então essa história da conservação e da preservação da natureza sem a presença humana, não existe, né, então o que a gente precisa é identificar quais são os processos, né, de conservação que têm um impacto positivo na biodiversidade e incentivar esses processos, né, então esse eu acho que é o principal aspecto, né, nessas condições de conservação. Então isso serve também, aqui os povos do Cerrado também tem uma relação muito forte com isso, né, os raizeiros e os povos com essa ideia das plantas medicinais, né, das raízes, né, aqui do Cerrado e dos frutos do Cerrado também, né, eles também têm uma circulação muito forte com muitas comunidades tradicionais do Cerrado, né. Então isso é importante a gente identificar, é importante, né, deixar claro, né, que a presença humana não necessariamente ela é negativa para o ambiente, muito pelo contrário, em muitos aspectos, em vários exemplos, ele é extremamente positivo. O que a gente precisa é identificá-los, né, e valorizá-los, né, dar mais ênfase para essas práticas e para esses manejos e para esses modos de vida, e rediscutir, né, aquelas práticas e aqueles manejos e aquelas condições que não estão nesse ritmo, né, nessa proposta. Então, esses são os aspectos, acho que talvez mais importantes dessa discussão aí da conservação e da importância disso. Então, por isso que a valorização, por exemplo, né, identificar plantas medicinais, né, identificar as comunidades que usam plantas medicinais, que plantas medicinais usam daquele ambiente, é uma forma da gente manter, né, a floresta, né, o bioma em pé, e uma forma de valorizar os próprios recursos, né, então seja, né, daí eu estou falando de recurso medicinal, mas pode ser recurso alimentar, né, as punks, né, muitas plantas alimentícias não convencionais, elas são não convencionais para nós que estamos na cidade, mas para quem vive no campo, dependendo da região, né, que você esteja e tudo mais, elas não têm nada de não convencionais, elas são muito convencionais, né, as pessoas utilizam nos seus pratos, né, tradicionais, né, então, por exemplo, um exemplo típico disso é a Araponobis, né, o Araponobis pode ser planta não convencional em vários lugares do Brasil. Agora, se você chegar em Minas e falar de Araponobis e dizer que é uma planta não convencional, é não convencional para quem? Né, todo mineiro põe Araponobis em vários pratos, né, ou que seja o jambu, né, na Amazônia, se você chegar e falar, o jambu é uma planta medicinal, né, e uma planta alimentar, né, porque ela é um tempero, não convencional para quem? Todo, né, nortista utiliza jambu, né, o prato lá, o tucupi, né, um dos pratos mais conhecidos do Pará, utiliza jambu, né, sempre na sua composição. Então, isso também, né, é relativo ao ambiente e, na verdade, é o que valoriza e o que mantém os aspectos tanto culturais, né, e daí chama atenção para isso também, né, para a questão da diversidade biocultural, né, pensando que nós não conseguimos, a gente não consegue manter os biomas sem manter os povos que estão vinculados a eles, né, como a gente não consegue manter os povos sem os biomas, né, então é uma relação realmente simbiótica, né, nessa questão. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu já estou passando aqui a apostila e daí a gente já começa a prática. Eu novamente, Cleberton, né, até essa questão mesmo, Fernanda, que você colocou dessa questão da valorização biocultural, ela é imprescindível, né? Eu ministro aula no curso de agronomia da UFGD, geralmente tenho o hábito de levar os alunos para fazer visita técnica em assentamentos rurais, aqui em Dourados, né? E daí eu vou em assentamento rural, que é do seu Adonias, chega lá e a gente faz uma caminhada na área de mata. E assim, ele tem um conhecimento tão elevado de plantas medicinais, plantas alimentícias, que no final os próprios alunos, professor do céu, eu não fazia ideia que tinha tanta importância essa quantidade de plantas numa floresta. Ele tem um sistema florestal, né? Daí ele vai caminhando e só vai olhando. Ele pega na folha, essa planta aqui é tal planta,
serve para tal coisa, essa daqui para tal planta, para tal situação, e assim por diante. No final do dia, a gente fica caminhando o dia todo. E de lá a gente faz um almoço coletivo também, né, aquela troca de experiências, troca de saberes, aquele diagnóstico rural participativo, digamos assim, né. Então, assim, no final a gente caminha e verifica e identifica mais de 70, 80 espécies no sistema florestal de importância alimentar e importância medicinal. Daí o mais bacana é que os alunos realmente não faziam ideia, eles falam, não faziam ideia dessa gama de infinidade de utilidades de plantas nativas, por exemplo, que é a área que eu trabalho, espécies nativas do Cerrado, principalmente, né? Então, realmente, essa valorização e fazer com que a população realmente possa conhecer esses pontos. Porque muitas das vezes, infelizmente, existe um distanciamento da universidade, da academia, com a sociedade. E nós temos que quebrar esses entraves e mostrar que os dois realmente têm uma ligação e, principalmente, levar essas informações para quem nos interessa, que é a comunidade tanto urbana como também a comunidade rural, né? É igual eu sempre falo, lógico, nós queremos publicar os nossos papers, artigos e assim por diante, né? Mas nós temos que levar informações para que eles possam realmente ter práticas de conservação, o extrativismo agrosustentável também, né, que possa ter uma conservação da natureza, mas também obter uma renda econômica. Tanto que esses produtores rurais, muitos deles fazem xaropes, doces, licores, como uma renda familiar, né? Vem para a feira vender os seus produtos naturais, então, assim, realmente é um ponto importante a ser discutido cada vez mais. Obrigado. Sem dúvida, Cleverton, não é à toa, né, que na verdade o conhecimento acadêmico, né, as universidades, né, elas estão alicerçadas num tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. E se valoriza muito o ensino e a pesquisa e a extensão muito pouca, né, e na verdade quem sustenta, principalmente se a gente for falar em questão de universidades públicas, né, e daí aqui, né, pensando nesses aspectos todos, né, do conhecimento e tudo mais, quem sustenta a universidade pública é a sociedade, né, então o aspecto da extensão é o mais importante, né, na verdade, isso é a minha opinião, tá, mas assim, eu acho que, mas falo também como servidora pública, e justamente nesse sentido, né, de qual é o papel da Fiocruz, né, a Fiocruz também faz extensão, né, apesar de a gente não ser uma universidade, né, mas quem nos demanda, né, as nossas pesquisas, quem demanda o nosso trabalho, não somos nós, né, não somos nós, cientistas, né, que demandamos, que trazemos, né, a luz para a sociedade, né, a sociedade que nos demanda né, que demanda os conhecimentos, né, a construção do que a universidade tem o potencial de trazer. E aí eu empresto também, né, os conteúdos aí do Boaventura de Souza Santos, não sei se todo mundo conhece, né, mas ele é, na verdade, mas mais do que ele, né, existem também uma série de autores aqui, eu tô colocando aqui para vocês, uma série de autores latino-americanos, né, que discutem justamente a ecologia de saberes, né, que não existe saber mais ou saber menos, né, pegando aí, parafraseando o Paulo Freire, não existe saber mais, saber menos, né, existe saberes, né, então, o conhecimento científico é um dos conhecimentos, que tem por base, sempre teve, e sempre vai ter os conhecimentos empíricos, né, então, essa ideia de que nós levamos, né, nós somos as mentes iluminadas e estamos levando conhecimento, isso é uma grande mentira, né, então, saber entender e saber conectar isso na agroecologia, né, inclusive a agroecologia, né, tem um dos seus alicerces está justamente nessa questão da ecologia de saberes e entender que o conhecimento agroecológico é construído nos territórios, né, com os territórios, nos territórios, né, e não a partir da academia, né, pelo contrário. Então, essas são questões muito, muito importantes. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, só estou anexando aqui a última apostila para passar para o Mauro agora, para ele compartilhar para vocês. Eu vou falar mais um pouquinho, Fernanda. Pode falar. E daí, pessoal, dentro desse projeto que a Fernanda, com o pessoal da CPT, levou para a nossa comunidade, aconteceu também as oficinas, onde nós aprendemos a fazer xarope, a pomada para queimadura, a pomada para tirar dor, sabe? Infinidade de remédios. Nós aprendemos também que tem algumas medicinais, ela tem
pode ser retirado da natureza. Você não pode chegar lá e tirar de qualquer jeito também, porque é aquela planta pode estar com a seiva ou até mesmo com o veneno. Então, até isso a gente tem que tomar esse devido cuidado também. E dentro dessa oficina, sabe assim, ensinou uma infinidade de coisas, e principalmente isso, porque às vezes a pessoa vai lá e tira alguma coisa lá da natureza, fazer um chá e fala, esse chá não caiu bem. Então, por quê, né? Às vezes porque estava na hora que, na hora que o sol está muito quente, não é uma hora apropriada. Geralmente se tira ou bem de manhãzinha ou bem de tardezinha para você poder manipular aquela planta medicinal. Era isso. Gente, mais alguém para umas outras vozes aí que queiram falar sobre ou dar o depoimento? Fernanda, ficou sem o áudio, cortou o áudio. Eu cortei. Mais alguém queira dar o depoimento? Eu estou baixando aqui uma última publicação que eu quero falar sobre ela, e aí então a gente parte para a oficina. Eu não estou conseguindo encontrar aqui, eu tenho dos chavantes aqui, mas eu não sei porque eu não consigo encontrar no meu WhatsApp. Então vou passar, mas tem uma outra que eu vou colocar aqui, anexar para vocês. Eu não sei se todo mundo conhece, mas todo mundo deveria, e por isso que eu estou colocando. Eu sempre trago ela junto comigo, e ela está aí liberada para uso, que é a Farmacopeia Popular do Cerrado, né? Esse é um livro que foi feito ele foi organizado pela Articulação Pacari, que é uma instituição que trabalha com os povos do Cerrado, e em diversas regiões, né, desde do norte de Minas, né, até Goiás, e uma parte do Mato Grosso, e aqui no Mato Grosso do Sul eles têm uma ação bem pequena, mas eu estou tentando fazer essa aproximação, hein. A Farmacopeia Popular do Cerrado é a primeira publicação que tem autoria de 262 raizeiras e raizeiros, né? Então, ele não é uma publicação com um autor só, uma autoria só, a autoria são das pessoas que realmente deram conhecimento para esse livro. Ele tem umas fotos maravilhosas, tá? E além disso, né, então ele está disponível para as pessoas, tá? A ideia é que as pessoas consultem, que as pessoas utilizem, e esse trabalho ele foi tão importante que ele deu outras condições para essa população, né? Então, dentro disso, no ano passado, no CBA, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, no final do ano, nós tivemos, né, em novembro, que foi lá no Sergipe, a gente teve um momento em que eu já estou passando os materiais, só um minutinho, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aqui conversar com vocês e baixar, só um minutinho, já vão ter acesso. Representantes dessas comunidades, né, da Farmacopeia, trouxeram e apresentaram os protocolos, né, de garantia do conhecimento tradicional associado, né? Então, eles têm um protocolo popular que garante que os conhecimentos todos que são gerados por essas comunidades, né, ele é patrimônio mundial, né? Ele é patrimônio cultural e material, então eles não podem ser utilizados sem a permissão desses povos, né? Isso por quê? Porque a gente tem inúmeros casos, inclusive de Natura e de outras, né, de boticário, enfim, de várias indústrias, assim, inclusive indústrias, né, que são bem próximas, né, de comunidades tradicionais e tal, que se utilizam do conhecimento tradicional, né, e não geram retorno para essas comunidades, né, vão lá, né, coletam, entendem, percebem, vêm e trazem de volta, e, né, produzem, ganham milhões com o conhecimento tradicional e nunca revertem nenhum centavo para essas comunidades. Então, esses povos do Cerrado formaram esse protocolo a partir da Farmacopeia, e agora eles têm os protocolos deles, né, para acesso a esses conhecimentos, e
E, enfim, e uma série de trabalhos, inclusive, o ano passado, também na Universidade Federal de Minas Gerais, eu não me lembro qual foi o programa, se foi o programa de farmácia, mas enfim, já depois dá para procurar aí essa informação. Ofertou não, né? Certificou, né? Boa parte dessas 200 como mestres do saber, né? Então, essas pessoas têm diploma de mestre, eles podem participar de bancas de qualificação agora, de bancas de TCCs e tudo mais, porque eles têm um documento, né, oficial, né, da universidade, garantido pela Universidade Federal de Minas Gerais, de que eles são notórios saberes, né, mestres em notórios saberes em plantas medicinais, em raízes e em plantas do cerrado. Então, isso foi uma ação, assim, espetacular, de um avanço da universidade incrível, justamente nessa condição da ecologia de saberes. Eu vou pedir já vou colocar aqui para o Mauro ir compartilhando, porque essa farmacopeia é bem pesada, e aí vai demorar para... Então, eu já estou passando as duas cartilhas, e aí ele já compartilha daí depois a farmacopeia. Professora, o Mauro saiu, ele falou para eu ficar encarregada disso. Se você quiser, você envia no meu WhatsApp. Então, e qual que é o seu WhatsApp, Amanda? Porque eu não tenho aqui. Vou passar aqui. E aí eu não entendi, é para enviar aqui no grupo? Por favor. Tá bem. Amanda, qual que é o teu telefone, então, por favor? Bom, enquanto isso... Ela colocou no chat o número. Ela colocou no chat? Peraí. Uhum. O Mauro me enviou aqui fitoterapia e apostilinha de plantas. Isso. E aí depois eu te mando, então, a farmacopeia aqui, porque ela é meio pesada, ela tá demorando para... Bom, mas eu acho que, na verdade, da farmacopeia, o melhor que eu posso fazer, eu vou te mandar já, o link, né? Daí cada um baixa, porque ela realmente vai ser muito pesada. 9886-5182. Acabei de da farmácia. Deixa eu fechar aqui, senão eu não enxergo vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Gente, eu vou fazer como eu falei para vocês, eu vou fazer uma tintura, tá? Na verdade, eu vou fazer duas, porque é o que eu tenho de garrafa aqui esterilizada que eu tinha guardado. Então, como eu, para agilizar, eu já esterilizei algumas garrafas,
Então, mas eu queria dizer para vocês que toda e qualquer, né, que você consideraria que vocês forem utilizar na tintura, vocês precisam esterilizar. Então, como é que, né, não sabe, mas é simples, né, a gente pega o vidro, ferve a água, lava com água fervida, e depois pode colocar no forno aí mais 15 minutos, no forno, né, no fogo médio do forno, e aí já tá basicamente esterilizado. Então, eu tenho aqui, cadê meu saco de ervas? Onde é que foi parar? Estava tudo separado aqui, agora eu já não sei onde é que estão mais, onde é que foi parar. Peraí, só um minutinho, deixa eu buscar aqui. Eu tenho aqui as minhas ervas, tá? Elas já estão secas aqui, né, em saquinho, algumas eu já transformei em pó. Né, então tem vários tipos aqui. O ideal, eu já reutilizo, inclusive, meus plastiquinhos aqui, eu tenho que colocar os nomes para não colocar no plástico errado. O ideal dá para fazer tintura com planta verde, até dá, mas o ideal é fazer com a planta seca. Então, como é que a gente seca, né, as plantas? Em casa, um método super seguro, super tranquilo de fazer em casa, é a sombra, a gente colocar, né, as folhas verdes assim espalhadas, evitar de deixar uma folha em cima da outra, porque quando a gente deixa uma folha em cima da outra, né, o processo de secagem das folhas que estão embaixo, às vezes não é o melhor, e aí elas podem fungar em vez de secar. Então, a ideia é deixar elas abertas, bem espalhadinhas, e aí deixar, né, na sombra, num local que não tem, né, que não tenha possibilidade de sujar, né, então, por exemplo, que fique isolado, que não passe animal, que não vá voar também, né, que a gente consiga manter ali elas para secarem. Que mais? Escolher sempre, né, folhas que não sejam nem as folhas mais novas, nem as folhas mais velhas, né. Normalmente, se a gente for pensar em plantas, né, pegar as plantas mais ou menos do terço médio, né, da planta, escolher as folhas sadias, principalmente as folhas sadias, né, então a gente seca, aí depende do tempo, né, mas mais ou menos aí 24, 48 horas, normalmente as plantas já estão num processo bom de secagem, e aí disso, oi? Então, boa tarde. Boa tarde. As que são as raízes, também é a mesma coisa? Não, daí isso eu tô falando das folhas, né, daí quando a gente vai folhas, pegar, né? Aí mas quando a gente já seria tipo um geralzão, ou assim, das folhas, quase todas dá para fazer essa mesma coisa? Quase, praticamente todas, tá? Bom saber. E aí, então, daí de raízes, né, de cascas, aí são outros processos, e aí, na verdade, assim, muitas delas você não vai precisar nem secar, tá? Você vai utilizar elas você vai fazer uma limpeza, né, obviamente vai ter que dar vai limpar, né, principalmente raiz, né, você tira, né, corta as raízes, né, faz uma asepsia boa, né, coloca de preferência sem produto químico nenhum, porque senão, né, perde a condição, né, da planta. Então você coloca ela na água, faz uma boa asepsia, deixa ela secar, mas aí no processo de secagem, né, natural aí, né, para perder um pouco da umidade, e aí você já pode picar para colocar dentro né, para fazer as garrafadas, tá? Mas isso é basicamente para folha, que na verdade são as maiores, né, o que a gente mais usa de plantas, né? Mas não tem como colocar aqui no chat as publicações? Não tem. Tinha que ter colocado antes de começar a reunião. Já tinha que ter anexado.
Então, a gente deixou disponível no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link agora para entrar, e se vocês quiserem, dá para criar uma pasta no Drive. Aí, quem preferir por esse caminho, só avisa no chat que eu crio aqui rapidinho. Isso, obrigada, Amanda. E, enfim, então, na verdade, esse é um processo das folhas, né, que na verdade é o que a gente mais utiliza. Aí, já que você falou de raiz e casca, a gente tem muitas plantas que são utilizadas, né, que a gente utiliza raiz, muitas, né, raiz e casca. Quais são os problemas, né, da gente usar plantas de raiz e casca? Daí a questão da sustentabilidade do uso, né, disso, né, quando a gente, do extrativismo, né, dessas plantas. Pensando no sentido de que, por exemplo, se você usa raiz, a hora que você tirar a planta, você mata a planta, né, então você não vai ter uma gestão muito sustentável dessa condição, né, dessa planta. Obviamente que a ideia, né, tirou essa planta e reproduzir, né, na sua possibilidade, mas o problema é esse, né, de qualquer forma a gente está matando a planta. E a casca, a mesma coisa, né, na medida, depois de um tempo, por exemplo, o barbatimão, né, que é uma planta que a gente usa casca, aqui no Cerrado se utiliza muito, né, você tem que saber muito bem o manejo, né, principalmente o manejo agroextrativista, né, quando você tem no ambiente, para você, né, que você não tem em casa, né, que você tem que fazer o extrativismo mesmo, evitar, né, ter um cuidado, né, ter um manejo sustentável desse extrativismo, para evitar você perder a planta, né, e não ter mais acesso a ela, né, então são questões importantes quando a gente debate o uso de plantas medicinais, né, o ideal é fazer isso com as folhas mesmo, ou com partes de planta que a planta recupere, né, e a gente não precise né, causar algum dano principal nela. Uma coisa que eu queria dizer, que eu esqueci de falar agora, antes na prática, eu normalmente, por conta justamente dessas minhas novas não, né, das relações que eu sempre tive, assim, ancestrais e do cuidado e tudo mais, eu tenho conduzido as minhas práticas, né, e também, né, pensando no poder pedagógico também, né, da mística e da construção dos espaços, do cuidado da construção dos espaços, que isso faz parte, né, dos processos, como eu disse, né, pedagógicos e de construção do conhecimento e tudo. Eu tenho costume, inclusive, agora, de, quando eu vou manejar minhas plantas, quando eu vou fazer os trabalhos e tudo mais, eu normalmente preparo um espacinho mais bonitinho, sabe, né, coloco aí alguns elementos que me fazem me sentir bem. Eu estava com um incenso ligado aqui, aceso até agora, né, então uma velinha, né, as plantas sempre juntas aí para trazer também um pouco de energia, um copo d'água, né, nesse sentido aí dos elementos e tal. Então eu particularmente gosto de fazer isso. E nos ambientes aí, né, que eu vou, eu sempre também gosto de preparar o espaço para a gente ter uma conversa mais sadia, trazer elementos importantes para a construção do conhecimento, né, para a pedagogia do cuidado, né. Então, eu preparei já esse espaço aqui para a gente fazer, tá? Então, quais são os materiais? Eu vou fazer com álcool de cereais, que eu tenho em casa, né, sempre para usar, né. Então, o álcool de cereais, né, me permite utilizar, né, essa é uma garrafa de 5 litros, né, vocês podem encontrar menor, né, na farmácia, inclusive, e não é um produto caro, né, mas a gente pode fazer tintura, inclusive, com água, né, dá para fazer extração à água, dá para fazer extração com glicerina, dá para fazer extração com outro tipo de álcool, né, com álcool normal que a gente tem em casa, né, daí a gente faz a transformação para álcool 70, né, então a gente dilui um pouco desse álcool para ele não ficar tão puro, né, inclusive aqui o mesmo álcool de cereais eu também vou fazer uma diluição nele, né, vou fazer a 70%. Então vamos lá, então eu pego, né, escolho a planta que eu vou fazer, né, então deixa eu ver do que eu vou fazer aqui, eu tenho camomila, eu tenho cavalinho, eu vou fazer de camomila porque eu tenho um processo, pronto aqui também para depois, para mostrar o depois, né, o quadro. Então, pensar que para cada litro de plantas, eu vou utilizar mais ou menos 10% do volume de plantas medicinais, tá?
Então, isso a gente faz, eu acabo fazendo meio de olho, porque eu não tenho balança em casa, então eu utilizo punhados, assim, sabe, para fazer esse preparado. Então eu vou usar, eu vou usar aqui um vidro que tem uma boca maior aqui, para eu perder menos plantas, tá? Mas eu coloco aí uns 2 punhados de mão cheios para fazer. Então, aí, qual que é o importante? Camomila, por exemplo. Camomila é uma planta que a gente usa a flor, né? Só que é muito difícil a gente usar só a flor, então, né, normalmente vai um pouquinho de folha, né, um pouquinho do caule, né, das folhinhas que são miudinhas, mas o ideal seria que a gente retirasse só a florzinha, né, para fazer da flor. Mas, então, vamos lá. Aqui eu tô colocando aqui os meus punhadinhos, né? E aí, eu vou usar o álcool 70, aqui eu vou usar tá difícil de abrir esse aqui. Tá realmente lacrado, peraí. Ai, foi. Eu tô sem, aquelas, né, dá até vergonha de dizer isso, mas eu tô sem copo medidor, tá? Eu tenho um filho pequeno que usou meu álcool, meus copos medidores para outros fins, então eu já não tô mais podendo utilizá-los, né? E daí agora com a pandemia eu não saí atrás para comprar. Então eu tô usando aqui o meu medidor para receita de comida, mas enfim, ele tá também aí esterilizado, limpinho. E eu vou colocar, tá? Esse aqui tem 250 ml, então eu vou fazer 1 litro, tá? Só que como eu vou fazer a 70% para ele não ficar muito forte, né? A ideia é essa. Então eu vou usar 3 dessas e 1 de água. Vou colocar só um pouquinho a mais aqui, porque a primeira eu não completei muito bem, e eu tive um derramamento aqui, né, então... E agora a água que eu já tinha trazido, né, é essa última. Então, isso foi só, eu só coloquei nessa garrafa aqui antes, porque ela tem a boca mais larga, né, para eu poder colocar nas minhas garrafas, né, que eu tenho aqui. Porque, aí eu quero dizer, né, uma coisa para vocês, porque dá preferência para garrafas, dá preferência não, o ideal, o certo são garrafas de vidro. Eu prefiro essas garrafas que já são mais escuras, tá, que já tem, ou são verdes, ou são âmbar, né, que a gente encontra, essas de suco integral aí pelo mercado, normalmente são desse tipo. Então, às vezes eu consumo esses sucos integrais de uva aí justamente para ganhar, para ficar com a garrafa, para mim o bem mais precioso a garrafa. Mas pode ser dos transparentes também, tá? Então, se a gente utiliza o transparente, daí qual que é o cuidado? Na hora que a gente for armazenar, né, para o processo de extração do poder medicinal da planta, a gente precisa encapar
com jornal, né, passar uma fita, deixar ele fechadinho, né, que fique escuro, e armazenar num local escuro. Se a garrafa já é escura assim, aí não precisa, né, enrolar, não precisa cobrir, é só deixar armazenar num lugar escuro e fresco, né, preferencialmente. Então agora, né, eu passo com as plantas mesmo, tá, com as plantas eu vou passar aqui, né, para a garrafa. Fechar bem. E aí, uma questão muito importante, colocar aqui, né, na garrafa, né, então seja na garrafa ou seja no papel, né, colocar, marcar a data em que você produziu, né, a tintura, né, que você colocou a tintura aqui, e o que é, né, para você saber depois. Então, agora eu tô me sentindo meio num programa desses, Ana Maria Braga, enfim, que as pessoas entram com uma coisa produzida e saem com a coisa produzida, né, mais para frente. Então, aqui eu tenho uma garrafa de camomila que eu já tinha feito, então tá aqui, ó, camomila, né, não sei se consegue, dá para ver, mas enfim, tá escrito aqui camomila, tem a data que eu fiz a tintura, tá bem vedadinha aqui, né, porque ela tava saindo um pouquinho do álcool. Então, agora eu vou fazer o que seria a continuação, né, então, essa aqui já passou, né, a ideia é armazenar pelo menos 2 semanas, tá, num lugar escuro, preferencialmente, uma vez ao dia, não precisa ser mais do que isso, tá, dá uma mexida nela só para movimentar a planta aqui, né, que elas têm, obviamente, né, elas decantam e ficam lá no... Então, a ideia é dar uma movimentada ali para misturar bem o líquido. E aí, não queria aparecer muito o rótulo aqui para não fazer propaganda de marca nenhuma, mas esses rótulos são horríveis, eles não saem nem com água fervendo, né, nem colocando, nem esterilizando, esses troços saem direito, então eu já nem me presto mais a fazer isso. Então agora agora é a segunda parte, depois de pronto, depois de umas 2 semanas, né, vocês vão ver aqui, ó, dá para, não sei, espero que dê para ver aqui, que a água tá bem mais escura, né, então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, agora como é que ela tá agora, eu não sei se a gente consegue, aqui o problema é que a câmera não ajuda muito, né, mas aqui, né, ela tá transparente ainda, né, porque ela tá com álcool, né, e a água. E aqui já é uma tintura, né, o líquido tá escuro, né, bem escuro. Então, eu vou ter que pegar, e daí agora, não façam isso em casa, tá? Quando vocês forem fazer, usem outra, eu tenho aqui. Agora eu lembrei, eu sabia que eu tinha trazido, não, mas não, peraí. Só um minutinho, eu vou ter que tirar essas plantas aqui de dentro. A ideia, obviamente, é usar um outro recipiente, né, que esteja limpo, mas aqui, como eu estou usando de camomila para camomila, então não vai também fazer muita diferença. Então, eu pego, né, daí um recipiente limpo, esterilizado, novamente, e vou coar
né? Então, a minha tintura aqui que eu preparei, né? Então, coloco no, né? Eu tenho essa minha peneira, eu só uso para fazer esses processos, tá? Então, agora aqui, ó, né, vocês estão vendo, né, ó, a minha tintura, essa é a minha tintura mãe, né, ela tá pronta para ser usada, eu vou colocar nas minhas garrafas aqui, vou pegar uma garrafa, deixa aqui mesmo, depois eu transfiro para um outro recipiente. Aí daqui, né, eu coloco num recipiente, obviamente, que eu vou tampar, e essa é a minha tintura que eu vou guardar, né, ela tem ela armazenada, ela aguenta até 1 ano, né, basicamente, né, as tinturas, algumas um pouco menos, mas em média isso de 6 meses a 1 ano, e aí eu posso, a partir dela, fazer também, né, concentrações diferentes, né, então eu posso utilizar, né, como a de camomila, por exemplo, eu posso utilizar ela em cosméticos, né, inclusive eu acho que numa das apostilas aí que eu mandei, né, a gente pode colocar isso na glicerina para fazer sabonete, né, em produtos para fazer sabonete, eu pingo, né, as tinturas aqui para fazer sabonete calmante, eu posso utilizar a tintura também, né, a tintura de camomila, né, ela ajuda aí ela é anti-inflamatória também, né, então eu posso utilizar em ferimentos, né, para acalmar a pele, para outras questões, né, como é álcool de cereais, não tem problema que a gente use na pele. E eu posso tomar também, né, tendo cuidado, né, porque como ela tem álcool, né, então, por exemplo, se eu for usar com criança, eu tenho que fazer uma diluição, né, deixar ela bem menos concentrada, então com água limpa, água fervida, né, fria, eu faço uma diluição aí pego, não sei, depende de quanto a gente for utilizar, né, mas eu posso usar uns vidrinhos, aqueles âmbar de conta-gotas, né, e de 50 ml, né, então pegar uma parte dividir isso em 5 partes, né, então uma parte da tintura e mais 4 partes de água para dar para as crianças, né, e aí para adultos pode ser um pouco mais forte, lembrando que tem álcool, né, então as pessoas que têm né, que tem problemas com álcool, né, que né, não querem utilizar, daí precisa utilizar com outros extratores, como eu falei, dá para ser com água, dá para ser com glicerina, com outros processos de extração, que estão inclusive na cartilha também, para as pessoas que não querem utilizar o álcool como base, né. A vantagem do álcool é que ele é muito mais rápido e ele é realmente um extrator muito bom para as plantas medicinais, né. Então, o processo é basicamente esse, né, não tem segredo, a gente pode fazer em casa, qualquer um pode fazer em casa, né, dá para fazer inclusive com bebida alcoólica. Eu vi que o Wagner e a Miriam, né, que são companheiros aí que moram aqui num município aqui no Mato Grosso do Sul, e eles fazem produtos naturais também, cosméticos e tinturas e tudo, inclusive eu comprei deles aí um xarope acho que era um xarope de guaco, delicioso, eles também fazem produtos aí, eles até podem depois dar outras dicas aí para vocês. E enfim, daí nas cartilhas tem outras coisas, são todos processos bem caseiros, tá, eu busquei as receitas mais fáceis para a gente usar, né, o que eu tenho de conhecimento e dos processos já que eu trabalhei e que eu conheci, então eu peguei os mais básicos, os mais eficientes, o que todo mundo pode utilizar. Pois então, quantas gotas? Umas 10 gotas 3 vezes ao dia, né, dependendo do que for o problema e o que você for tomar, né, a camomila também é um calmante, né, então eu posso tomar à noite para dormir, eu posso tomar, né, se eu tenho alguma, por exemplo, para as mulheres, naquela cartilha de fitoterapia, né, eu tenho ali os usos também da camomila, né, para processos inflamatórios, tal, dentro internos, então ali também vai dizendo quantas gotas. Eu não sei qual foi a pergunta que me fizeram ali, desculpa, passou rápido e eu não vi. Se eu posso usar sem coar?
Dá para usar sem coar, mas é que o problema é, por exemplo, se eu for usar as gotinhas, porque a tintura a gente não toma, né? Tintura são gotas, né? Ele está altamente concentrado aqui o poder da planta, né? Então, né, mesmo que seja uma quantia bem pequena, um gole que eu tome é uma quantia muito grande já da tintura. Então, a ideia e aí, sem coar, fica difícil de eu usar no conta-gotas, né? Fica difícil de eu usar doses bem pequenas. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Daí, a ideia, se você não coar, então você vai ter que diluir, né, numa grande quantidade, aí, fazer uma diluição grande dela para você poder tomar daí, assim, né, no copo, alguma coisa assim. Por isso que o ideal mesmo é que coe, né? Além disso, também tem uma hora que as plantas começam a soltar, né, começam a se dissolver né, e fica ali aqueles pedacinhos, assim, o ideal é que a gente deixe bem limpinha, mesmo que fique só o líquido, né, que a gente mantenha isso bem limpinho. Não sei, tem mais algum? Tá. Eu, professora. Gilise, aqui de Corumbá. Gilise. Oi, Gilise. Então, boa tarde de novo. Pode falar. Foi falado que também pode ser feito com bebidas. Poderia ser usado a vodka para fazer essa tintura, ou é melhor mesmo o álcool cereal? Porque é mais fácil ter acesso, vai ali na venda, tem vodka. Não, e então. Álcool cereal aí tem que ir um pouquinho atrás. Mas é mais a dúvida mesmo, porque eu sou neta de... Tipo assim, as pessoas aqui em Corumbá, eles usam muito. Só que eu já ouvi falar com a pinga, mas com a pinga fica forte. Mas e a vodka, poderia? Sim, não, inclusive na cartilha aí tem a primeira tintura, não é com álcool de cereais, é com vodka, tá? A gente pode usar o álcool sem problemas, entendeu? Qualquer tipo de álcool, né? O importante é que seja um extrator alcoólico, né? Um hidroalcoólico. Então, não me importa o álcool, eu posso usar qualquer um, inclusive o álcool de cozinha, né? Ele tem 6%, daí eu faço a diluição dele para álcool 70%. Eu posso utilizar qualquer um. O problema é esses cuidados, porque é um uso interno, né? Então, a gente tem que cuidar no que vai usar. E a questão de usar bebida alcoólica, o problema é justamente o teor, né? O grau etílico do álcool, né? E a gente fazer essas diluições, mas não tem problema nenhum. Você pode usar a vodka, pode usar cachaça, de preferência, aquelas que não contenham, né? Por exemplo, porque a vodka, né? Porque ela é um destilado de batata, né, então ela é um produto natural, né. A cachaça, por exemplo, usar a cachaça que você tiver da melhor qualidade e sem introdução de nada, né, seja a cachaça limpa mesmo, né, o destilado mais puro que você tiver, né, que não seja assim, cachaça de guavira, né, ou cachaça de algum produto, né, que seja a cachaça de cana mesmo, né, na sua versão mais pura possível, né, então esse é o cuidado também com o uso de bebida alcoólica. E o problema da bebida alcoólica, que é o mesmo, na verdade, do álcool de cereais, mas é que a bebida alcoólica estimula ainda mais, né, quem, por exemplo, tem algum problema com o álcool, né, com o uso do álcool, né, mas tirando isso, é a mesma condição, usar o álcool de cereais, que na verdade o álcool de cereais nada mais né, do que um álcool como a vodka ou como a cachaça, e usar outro tipo de álcool é a mesma coisa, não tem problema. Mas alguém queria comentar alguma coisa? Como eu estou no tablet, não consigo ver, aparece para mim. Mas... Obrigada pelas informações, adorei. De nada. Mais alguém? Fernanda. Oi, quem? Coloquem na gente. Pode falar. É porque quando eu falei a questão de se pode deixar planta, né, e sem coar, eu digo assim, com relação à tintura, se alguma coisa com a propriedade, né, se vai, sei lá, de alguma forma envelhecendo, apodrecendo, enfim, não sei, se a própria cachaça vai conservar, né? Sim. Então,
Não tem problema, entendeu? Você pode deixar, em relação a isso não tem problema, porque apodrecer não vai, porque o álcool justamente não permite, né, o processo de extração faz com que ele não apodreça, né, ele mantém, né, ele conserva. Então, essa questão, assim, de apodrecer, não, né, a questão mesmo é do uso, né, e do cuidado disso e de manter ele limpinho. E aí, depois que a gente tira, né, a tintura não vai perder a qualidade dela, né, porque ela já extraiu todo o processo, então a qualidade da tintura, ela não se perde com o tempo, né, ela tem um processo de validade de 1 ano, mais ou menos, porque a gente tem que lembrar sempre que a maioria do poder medicinal das plantas, né, eles são compostos voláteis, né, então eles são compostos que eles, né, com contato com o ar, né, eles começam a perder, eles volatilizam, né, eles se perdem no ar. E então, mesmo no álcool, mesmo na conservação, né, o álcool conserva por muito mais tempo, né, mas vai ter uma hora que a gente já não vai mais ter o poder da planta, então não faz sentido a gente manter. Né, mas aí, mais ou menos por volta de 1 ano, aí a gente pode utilizar tranquilamente, às vezes até mais, né, mas o ideal aí, o que a gente tem padronizado, mais ou menos 1 ano. Fernanda, Juliana. Oi, Juliana, pode falar. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, a respeito dos projetos, assim, eu sou apaixonada pela etnia terena, né, eu já trabalho com eles na parte da saúde, na área da epidemiologia. Porém, eu vejo aqui, principalmente em Campo Grande, que eles não obviamente, né, por morar na zona urbana, eu acho que perderam um pouco dos costumes das ervas. E vocês teriam algum projeto para estar trabalhando com eles aqui na cidade, por exemplo? Putz, Ju, olha, uma coisa que eu sempre quis, eu nunca consegui não, né, que, na verdade, existem alguns protocolos para trabalhar com povos tradicionais, especialmente quando a gente vai trabalhar com o conhecimento associado, né, e a Fiocruz, né, e eu entro como servidora da Fiocruz, a Fiocruz leva muito a sério esses protocolos, né, então a gente tem que dar, né, tem que entrar, né, tem que acionar a FONAR e fazer todos esses trabalhos, né. Então, eu tenho, né, e aí como a gente tem aí uns problemas, não a gente, né, mas enfim, né, né, tem questões sérias aqui a serem resolvidas com a FUNAI aqui no estado, então a gente não consegue essa aproximação. O que eu tenho conseguido agora, tem um grupo aqui da Fiocruz que trabalha com, né, que inclusive trabalha especificamente com saúde indígena, né, tem 2 colegas minhas que são da saúde indígena, que elas têm uns trabalhos aí com o DICEI, né, o DICEI, não sei se todo mundo sabe, né, mas são os distritos sanitários indígenas, né, eles têm uma lógica dentro do SUS diferente do SUS, né, do SUS que a gente utiliza, né, então, elas têm acesso, e aí, através da Raquel, que ela tem uns trabalhos aí, eu tenho conseguido articular algumas coisas, começando, e daí entrou a pandemia, não consegui dar conta, né, não pude continuar, mas aí com os guaranis, e com os terenas lá de Miranda, né, porque o Leosmar e mais uns outros companheiros aí terenas de lá, né, tem acionado a gente tem feito uns trabalhos aí com alimentação e uns debates sobre saúde, e agora a gente vai começar a fazer uns trabalhos também com plantas medicinais de uso, né, de uso medicinal e ritualístico lá dos terenas, mas lá de Miranda. Eu gostaria muito de trabalhar com os terenas aqui de Campo Grande. Se você de entrada, pode me chamar. Ai, ótimo. Vamos tentar, né? Não custa tentar. Mas eu acho super importante, amei suas dicas, as apostilas mesmo, obrigada. E é interessante porque, como eu converso com eles falam muito da questão do jatobá, né? Da questão dos chás de jatobás. Quinta-feira, conversando com uma indígena, e ela falou que, assim, eles perderam realmente o hábito, mas que quando ela era criança, ninguém ficava gripado por conta que o pai fazia o chá, utilizava a seiva como a casca do jatobá. Então, assim, no meu caso, né, que é lá na universidade a gente trabalha mais com jatobá, fruto, né, para fazer as farinhas, fazer as elaborações, então eu fiquei pensando nessa parte também, né, por que não associar algo relacionado a isso, para a gente poder ter, né, questão de qualidade de saúde, resgate de tradições. Obrigada.
Ju, você chamou atenção a uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, né? Inclusive tem uma discussão muito forte da qual eu corroboro muito, que é a discussão de que a gente já não fala mais plantas medicinais, né? A gente fala de plantas bioativas, né? Porque muitas plantas medicinais, na verdade, elas não são só medicinais, né? Elas têm outras funções, né? Elas têm funções nutracêuticas, funções alimentares, né? Alimentícias e tudo. Então, a ideia é que a gente tenha uma relação mais ampla, né? E aí as plantas bioativas têm esse potencial, né? Dá essa ideia de que elas podem transitar em vários aspectos aí, né? E essa é a ideia, por exemplo, o jatobá é uma planta bioativa muito poderosa, né? Ela tem um poder nutracêutico espetacular, né? As farinhas de jatobá são super maravilhosas do ponto de vista nutricional, e é uma planta de poder incrível, né? Mais alguma coisa, gente? Não sei se eu respondo. Eu tô sem, como eu falei, se eu abro o chat aqui, como eu tô no tablet, eu abro o chat e daí eu não vejo nada. Então, eu vou procurar aqui para ver se tem alguma pergunta. A Raquel, mas eu acho que a Raquel saiu, se ela tiver ainda, e eu posso responder. Só a flor da lavanda que eu uso é de preferência, só da lavanda melhor é a planta, mas a flor. Até tem um pouco do poder medicinal da lavanda na folha, né? Ela tem muito mas o melhor mesmo, o poder mesmo, tá na flor, né? O que mais? Tintura com malva é ótimo, especialmente para fazer gargarejo, tá? A malva é uma planta maravilhosa para higiene bucal. Então, limpar, fazer gargarejo, quem está com gengivite, quem está com problema, né, com algum problema de saúde bucal, malva, ó, joíssima. Alguém me perguntou também sobre travesseiros, né, travesseiros terapêuticos, que está lá dentro, não quero sair para pegar lá, mas eu tenho vários travesseiros terapêuticos, e não só travesseiros, mas eu também uso gotinhas, né, de ou óleo essencial, ou das próprias tinturas. Eu pingo no travesseiro, né, obviamente que um pouco, né, não na hora, não bem exatamente na hora que eu vou dormir, né, eu pingo antes, deixo dar uma volatilizada naquilo, mas, por exemplo, para o meu filho dormir, né, então eu uso de lavanda, camomila também, além de deixar um cheirinho bom no quarto, dá essa, né, ajuda a dar essa questão de dormir. E os travesseirinhos, né, de medicinais, eles servem para várias coisas, inclusive o meu eu uso, né, eu tenho um maravilhoso que eu ganhei, inclusive, esses tempos atrás, que é para cólicas, né, então ele tem as plantas aí para colocar, para fazer, em vez de fazer bolsa de água quente, né, eu uso o travesseirinho medicinal, né, o travesseirinho terapêutico. Que a gente acha que travesseirinho terapêutico é só, né, para usar para dormir, não, a gente tem vários usos, né, a gente pode usar em outras partes do corpo também. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta que eu deixei de responder aqui, gente?